Olá a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente aqui no canal Movimento Contrário. Eu sou o Marcos e esse é o local onde nós vamos tratar de vários aspectos dentro do conceito de alcoolismo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a diferenciação entre abstinência e sobriedade. São duas coisas distintas. As duas param de beber, né? A ideia é essa, que vamos parar de beber. Mas tem uma diferença muito grande e talvez seja esse um dos pontos aonde mais se pecam quando se fala sobre tratamento do alcoolista. Por que se peca? Porque parar de beber talvez seja o sonho de todos aqueles que estão envolvidos, né, na questão do uso, e também seja o sonho principal da família, que deseja que o seu ente querido, a pessoa que ela ama, pare de beber de uma vez por todas. E será que talvez esse seja o ápice do tratamento? Talvez seja esse um dos motivos principais na qual ele luta. Parar de beber é uma coisa tão simples assim e que vai trazer resultado para a família. Isso é o que você espera da pessoa que você ama e que é alcoolista. É só parar de beber? E aí eu queria trazer uma reflexão sobre esse tempo que ele viveu dentro do uso do álcool. Quando para você analisar e conceituar alguém como um alcoolista, não foi ontem que ele começou a beber, não foi de um dia para o outro. Isso já leva anos, né? Então já se passaram no mínimo aí os 15, 20 anos de uso de álcool. Para que se cria para que se crie o agravamento, né? Que esse uso seja de forma severo. Então, ao longo de 20 anos, 15, 20, 25, 30 anos de uso de álcool, com certeza muitas coisas foram ficando para trás, foram atrofiando ao longo dessa jornada. Foram deixando de lado conceitos simples como convivência social, como respeito, como educação, limites. E aí, será que é só parar de beber que tudo volta à normalidade? É só parar de beber que tudo isso se conserta de novo? Bom, pela experiência que eu tenho ao longo de mais de 25 anos de trabalho nessa área de pesquisa e de atuação diretamente com a questão do alcoolista, não é assim que funciona. Aconteceu um caso muito interessante que eu acompanhei de perto, um, já um senhor de 55 anos, ele entrou para uma clínica de tratamento e lá ele se internou e ficou durante 6 meses internado, se eu não me engano. E nesse período ele parou de beber e a família ficou entusiasmadíssima com a situação, ficaram felizes da vida porque ele tinha realmente parado de beber esse tempo todo, ele nunca tinha ficado um dia sem beber. E a família ficou grata porque ele conseguiu realmente ficar abstêmio daquele álcool por aquele período. E foi algo extraordinário causado naquela família. Causou um reboliço naquela família. E aí eu comecei a acompanhá-lo pós-tratamento e eu vi que tinha algo de errado, que faltava alguma coisa. Porque quando você fala sobre parar de beber, tem que ter ou parar de usar, além da bebida e outras drogas, tem que ter um cuidado, porque não é só aí. Para analisar, foram anos bebendo, foram anos de mentira, foram anos de engano, foram anos de manipulações. Eu não estou aqui generalizando, dizendo que todo alcoolista é mentiroso, é manipulador, não é isso que eu estou querendo dizer. Nesse caso específico, ele era alguém que começou a viver uma identidade paralela com o álcool. E ao longo desses anos todos, dentro desse modelo de alcoolismo, dentro desse conceito de alcoolista, dentro dessa vivência, é natural que alguns carrapichos, né, estejam agarrados nele, algumas coisas complicadas estejam ainda vivenciando nele. A mentira, o engano, a manipulação, enfim, a trapaça, todas essas coisas que são inerentes da própria doença, não é ele, aí é bom que se entenda isso, não é ele que está mentindo, não é ele que está enganando, ele é manipulado pela doença chamada dependência química do álcool, que gera esses conceitos naturais de uma vivência de um alcoolista. E aí foi muito interessante que quando ele voltou para casa, passou umas 3 semanas, e eu acompanhando de longe, e a esposa dele me ligou, falou, olha, Marco, preciso falar com você urgente. Aí eu falei, pois não, pode falar, eu tô...
Não, não, tem que ser pessoalmente. Ela foi lá no consultório, a gente foi bater um papo, e ela me disse o seguinte: Marcos, olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei o que fizeram com meu marido lá naquela clínica, mas eu não me perdoa falar o que eu vou falar para você. Eu falei: não, pode ser sincera. Eu não estou feliz por ele ter parado de beber. Eu falei: bom, vamos lá, por que você não está feliz? É simples, porque ele se transformou numa outra pessoa. Porque quando ele bebia, eu tinha um controle do que acontecia. Ele ia para o quarto, ele dormia, ele chegava bêbado, dormia na varanda, e a gente vivia a nossa vida. Agora ele parou de beber e ele está muito chato, porque ele quer fazer tudo do jeito dele, ele quer recuperar a vida dele de 30 anos de uso em uma semana, ele está chato com os filhos, a filha chegou em casa esses dias mais tarde, ele deu esporro na filha, enfim, eu preferiria 1000 vezes que ele estivesse bebendo. Desculpa falar isso, mas é uma realidade. E aí é muito interessante quando a gente fala sobre isso, porque leva a gente a pensar realmente que o problema não é só parar com o uso. Vai além desse conceito de parar. Não podemos pensar só na questão do conceito de parar. Na verdade, é necessário uma reeducação comportamental, uma reflexão sobre o que é sobriedade. E é esse o alvo, e é isso que nós buscamos aqui nesse canal, é isso que nós buscamos nesse método de tratamento, porque não adianta parar só com álcool. Ele tem que ter um conceito de sobriedade. Ou seja, o que é sobriedade? Qualidade de vida. Então, se você pensa que todo problema vai ser, todos os problemas que foram gerados ao longo de anos de uso, vai se resolver com uma questão de parar de beber, me perdoe, mas não é assim que funciona. Não é assim que a coisa acontece. O tratamento, o fato de parar de beber é um dos primeiros passos de um tratamento. O primeiro passo de um tratamento é a abstinência. E depois disso vem outros pontos, outras metodologias de tratamento que, na verdade, muitos dos tratamentos ofertados hoje não têm essa bagagem, não tem essa profundidade. E não é culpa, talvez, eu não vou falar nem culpa, mas muitos desconhecem de que o tratamento não para quando ele para de beber. O tratamento é muito mais além. E eu não estou entrando naquele mérito, uma vez alcoolista, sempre alcoolista, não tem jeito, vai morrer. Não, não estou falando isso não, pelo contrário, eu acredito até na modificação. Eu levo a ideia do tratamento além do que o simples fato de parar de beber. Eu levo o tratamento para uma esfera de sobriedade, qualidade de vida. E não adianta, e quando eu falo de qualidade de vida, eu estou falando só para ele, não, estou falando para toda a família. É toda a família. Então, sobriedade vai um pouco além de parar de beber. E aí eu queria botar uma outra pimenta nesse bate-papo aqui. Será que só parar de beber resolveria o problema? E o que é sobriedade? Como é que eu qualifico? Como é que o indivíduo, depois de tantos anos de uso de álcool, vai entender, Marcos, o que é sobriedade? É aí que vem as metodologias. É aí que vem as ferramentas de atuação. É aí que vem o profissionalismo no sentido de direcionar essa pessoa a uma mudança real e não uma coisa superficial. É muito natural, talvez você que esteja me ouvindo aqui, me vendo, me assistindo, eu acredito que você seja um público que tenha uma proximidade com a questão do dependente de álcool ou de outras drogas. E existe um equívoco muito grande quando normalmente essa pessoa vai para um tratamento, e isso acontece muito com o alcoolista, né? Que é numa fase mais crônica, ele vai para um tratamento e aí ele passa 2, 3, um mês mais ou menos, e ele começa a recuperar a questão do corpo, porque ele já chega lá muito debilitado, com tremores no corpo, muito fraco, já não se alimenta há muito tempo. E aí passa 30 dias, 40 dias, 50 dias, ele já começa a pegar um corpo, ficar mais robusto, ficar mais sóbrio, fisicamente falando, ele fica mais consciente um pouco, e a família fica deslumbrada com isso e fala: olha,
era tudo que a gente queria. Nós estamos muito felizes pelo que estamos presenciando aqui agora. É isso que nós queremos, é isso que nós buscamos, porque, na verdade, muitas dessas instituições que atuam nessa esfera é que meio que uma maquiagem, atuam de forma como maquiando um problema. Não estou dizendo aqui que são todas, pelo amor de Deus. Existem instituições muito sérias que eu conheço, e sei da capacidade e do carinho que eles tratam, né, um alcoolista ou um dependente de outro tipo de droga. Eu sei exatamente que tem muitas instituições, clínicas, iniciativa da sociedade privada que fazem um trabalho excepcional. Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que existem algumas que trabalham de forma a maquiar o problema. E esse é um grande erro, porque a família está tão desesperada, a família está tão comprometida com o problema da pessoa na qual ela ama, que acaba achando que aquilo ali é a solução do problema, e quando na verdade não é. Quando na verdade não é. E essa temporalidade de tratamento, isso às vezes engana ainda mais. A abstinência do álcool, ela não é padrão e ela também não é um indício de que essa pessoa nunca mais vai beber. A abstinência do álcool não significa tratamento. A abstinência do álcool significa um passo no tratamento. Porque se não tiver, é como mais ou menos, vou dar um exemplo aqui clássico. É como você aprender a saltar de paraquedas. Você tá lá, antes de saltar de paraquedas, você tem toda a instrução na terra. Aí o instrutor te coloca lá no chão, te mostra como é que você puxa a corda, como é que você flexiona o joelho na hora que você for bater no chão. Enfim, qual é a altura do avião que ele vai saltar, como que ele tem que fazer, como é que ele segura o apoio lá em cima no avião e tal. Tudo isso é muito legal. Mas se ele não souber, na hora do salto, se ele não souber a geografia do terreno, se ele não souber como fazer para puxar o paraquedas reserva caso aquele não abra, se ele não souber mais ou menos questões de vento, de longitude, altitude, se ele não souber técnicas sobre o risco desse salto, há uma grande chance dele se esborrachar e morrer. E muitos fazem isso com o alcoolista. Muitas dessas instituições, de forma de arrebanhar esse público tão carente, tão necessitado, tão dependente de ajuda, acabam fazendo esse tipo de maldade que é maquiar essa pessoa, criar um cenário. E depois essa pessoa não sabe o que ela está fazendo aqui fora sem beber, porque ela não entendeu o processo. Não explicaram para ela o processo. Então o tratamento é mais ou menos isso. A abstinência é o primeiro passo. E depois da abstinência, aí que entra o tratamento. Depois da abstinência, aí que entra o tratamento. E é importante entender o seguinte, que esse tratamento, ele não está isento da abstinência total. O tratamento faz parte desse tratamento até as recaídas. Esse tratamento é de longo prazo e tem que ter uma avaliação clínica para que esse indivíduo não sofra aquilo que muitos sofrem quando sai de um tratamento de uma clínica sem nenhum tipo de instrução. Qual é o que a família... Vamos lá, só para você entender. Quando um alcoolista inicia um tratamento, talvez você tenha passado por essa experiência. O que você acha de alguém que saiu de uma instituição, ficou 6 meses, 1 ano internado e de repente ele vai lá e volta para a bebida? Qual é o sentimento disso? Eu vou te dizer qual é o sentimento da família. 99,9%. Eu não vou falar 100% porque deve ter algumas famílias muito bem instruídas. Mas 99,9% acham que foi perda de tempo. Acham que não tem jeito. Se sentem frustradas por tudo aquilo que está acontecendo. Se sentem frustradas por ter depositado toda a confiança nessa pessoa e agora ela não corresponde. Olha só que tristeza. Não é isso? E aí eu quero entrar porque
existem sinais e existem métodos de tratamento que vai exatamente nesses pontos, aonde tranquiliza cada um de vocês a pensarem que o tratamento não é parar de beber. O tratamento vai além, vai muito além de parar de beber. E isso não é algo, e vou te dizer muito, vou além um pouco do que isso. Se vocês tiverem a ferramenta certa, vocês conseguem abreviar esse tempo por muito mais tempo. Por muito menos tempo, quer dizer. Se você tiver a ferramenta correta nas mãos para atuar e para entender, vocês vão ter o tempo muito mais reduzido desse tratamento e aonde você vai fazer com que essa pessoa compreenda qual é o sentido de um tratamento em sobriedade. Então, abstinência é só parar de beber, mas sobriedade é o alvo. É como se fosse um campeonato de futebol. A meta, o objetivo é ganhar o jogo. O objetivo é ganhar um jogo de um campeonato. Mas a meta é ser campeão. Dificilmente você vai ver um clube ganhando todos os jogos. São raras exceções que você vai ver um time que é campeão de um campeonato invicto, sem perder nenhum jogo. Né? Acontece, mas não são todos. Assim também é na busca da sobriedade de um alcoolista. É natural que no meio desse percurso, é natural e às vezes é até necessário que essa pessoa tenha suas recaídas. E aí nós vamos falar isso em uma outra aula, né? Eu não vou falar isso aqui agora porque senão a gente vai se estender muito nesse vídeo, não é isso que eu quero. Nós vamos falar depois sobre esse conceito. Qual é a diferença entre recaída e retorno ao uso? São coisas distintas. Recaída é uma coisa, retorno ao uso é outra e lapsos são outras. Então são conceitos diferentes que a família às vezes ela deixa de conseguir, deixa de prosperar na sobriedade junto com o seu familiar que tem um problema no álcool, porque ela desconhece desses olhares, ela desconhece desses sinais. E talvez seja esse o motivo que você está aqui me assistindo. Então eu queria que você continuasse com a gente, caminhasse com a gente nesse conceito de tratamento. E eu tenho muitas coisas para te ofertar aqui que talvez você fale, caramba, é verdade. Eu não estou fazendo a coisa certa. E talvez você não esteja fazendo a coisa certa. Está na hora de começar a acertar os detalhes. Olha, eu acho muito legal porque eu citei isso aí em umas outras aulas sobre os domadores de cavalo, né, que eles entendem os sinais que o cavalo dá quando ele está irritado, quando ele está mais manso, quando ele vai deixar encostar, o cavalo normalmente selvagem, e os domadores entendem cada sinais. O ser humano também dá sinais. O alcoolista dá sinais a hora que você pode entrar, que você não pode entrar. Ele tem uma fala que não é falada, não é verbalizada. Ele tem linguagens que não são verbalizadas. E é isso que é importante você entender. E eu queria muito te ajudar. Eu queria muito fazer com que você entendesse esse olhar. E eu tenho certeza que você vai sofrer muito menos se você entender esse processo. Acompanhe a gente nas nossas aulas aqui no nosso canal. Se inscreva. Incentiva outras pessoas a estarem aqui acompanhando os nossos vídeos no Instagram, no Facebook, aqui no YouTube. Faça isso e eu tenho certeza que eu vou poder colaborar muito com você. Sabe por que isso? Porque assim, a gente vê tantas coisas erradas acontecendo e que no final da história a gente tem condições de ajudar um pouco. Então são 25 anos de atuação nesse cenário. Eu já errei muito, já quebrei muita cara tentando acertar no tratamento com alcoolista. Eu já fiz muitas coisas que não deveriam ter feito. Eu já passei por todos esses percalços. E eu sei aonde que está errando e eu sei aonde que está acertando. Então eu queria te ajudar. Talvez você seja mãe, esposa, pai, filho, que estão desesperados aí, doido para poder encontrar uma solução para as pessoas que você ama. E até agora você só se frustrou. Então eu queria poder te ajudar. Olha, eu jamais falaria algo que eu não conheço. Eu jamais falaria algo que eu não tivesse vivenciado na pele. Isso não é teoria. Isso não é teoria de livros. Isso não é teoria de faculdade só.
Isso é prática. Eu estou falando de experimentos. Eu atuei dentro de clínicas. Eu fui coordenador de clínicas de internação. Eu sei todo o processo. Eu já coordenei grupos de mútua ajuda. Eu já fui superintendente de políticas públicas de prevenção às drogas no meu município. Eu sei o que é política pública. Eu sei o que é atender o indivíduo de forma individual, de olhar nos olhos deles e perceber esses detalhes. Eu coleciono experiências bacanas de sobriedade, de recuperação. Eu coleciono vidas que hoje estão recuperadas com a sua família. E eu me sinto honrado por isso. Não é uma questão de me engrandecer, mas eu me sinto honrado de poder fazer parte dessa história. E eu queria poder também, e quero poder também ajudar você nessa caminhada. Acompanhe nossos vídeos, tem muitas coisas legais. Faça sua pergunta aqui. Eu vou responder a todas que eu puder. Não são, claro que pela quantidade talvez deixe passar uma ou outra, mas assim, todas que eu puderem, eu vou estar respondendo. Acompanhe a gente. Nós estamos aí preparando um trabalho excepcional para você ter ferramenta na sua casa. E é 20 minutos, meia horinha por dia. Todos os dias eu estou postando um vídeo no nosso canal. Então acompanha lá. Eu tenho certeza que nós vamos colaborar muito com essa ajuda. E você, por sua vez, você é a pessoa mais importante para poder entender isso. Quando eu falo você, só abrindo uma janela aqui, eu estou falando especialmente para a família, ou para o colaborador, para o ajudador, para o conselheiro, para assistente social, para um psicólogo. Eu estou falando principalmente para a família que está vivenciando esse problema, esse drama na sua casa. E você que quer essas ferramentas, que você, às vezes, talvez muitos de vocês estão desacreditados. Eu entendo isso. Talvez muitos familiares aqui estão desacreditados de tudo isso. Não aguenta mais, Marcos, eu estou de saco cheio, eu não quero mais saber de ajudar ninguém, eu já perdi a esperança, eu já estou cansado de tanto tentar ajudar e não consigo. Eu já fiz várias internações com essa pessoa, eu já encaminhei para grupos anônimos, eu encaminhei para grupos de mútua ajuda, eu já fiz tudo, eu já estudei, eu já li os livros, eu já li tudo que eu podia ler, não há nada mais que eu possa fazer para essa pessoa. E eu quero dizer uma coisa para você, experimenta essa possibilidade. Eu duvido que você vai ter essa ferramenta, que você já teve essa ferramenta, essas ferramentas que você vai ter agora. Então se dê essa oportunidade de ajudar quem você ama de uma forma diferente. Eu quero te motivar a você continuar com a gente, tá bom? Acompanha nossos vídeos aí, se inscreve no nosso canal aqui no YouTube, dá um joinha lá no Instagram, faz o seu comentário, participa dessa história aí. Eu quero responder o que puder para te ajudar, tá bom? Um abraço e até a próxima. Valeu!